Oi, hoje eu vou trazer uma nova, entre algumas aspas, funcionalidade do Photoshop que foi anunciada finalmente lá no Adobe Max, né? Voltando para as coisas que foram anunciadas lá no Adobe Max. Só que não é nada de inteligência artificial nem nada. É uma coisa que incrivelmente ainda não tinha, eu nunca tinha parado para perceber que não tinha isso, mas que agora tem, que são os gradientes editáveis. Basicamente, o que isso significa? Antigamente, quando você fazia um gradiente no Photoshop, seja linear ou radial, você não conseguia editar muito. Você basicamente fazia aquilo lá, aquilo virava uma forma e era isso. E agora eles botaram uma ferramenta para você conseguir editar o gradiente depois que você aplica ele. E aí então, se eu clicar aqui a letra G, eu tenho aqui meu gradiente, minha ferramenta gradiente aqui. E eu tenho aqui linear, radial, angular, refletido e diamante. E aí basicamente o que acontecia era, se eu clicar aqui, por exemplo, gradiente clássico, eu vou ter que selecionar aqui a camada, e aí eu vou arrastar aqui onde eu quero que comece, onde eu quero que termine o gradiente, vamos botar esses 2 pontos, por exemplo, e ele vai fazer aqui o meu gradiente. E eu não consigo editar, eu só consigo, por exemplo, aumentar ou diminuir o tamanho da camada. Eu não consigo mexer no gradiente em si. O ponto onde faz o degradê e tal. Então era uma coisa que faltava. Para você conseguir fazer isso, você tinha que ter paciência, basicamente. Então aqui, vou trazer uma segunda camada, vou vir no gradiente novo, vou só botar aqui gradiente. Aí vou escolher aqui o mesmo gradiente, vou selecionar os 2 pontos, e aí você vê que ele já está fazendo aqui o gradiente para mim. E aí eu posso ir vendo como vai ficar o gradiente, dependendo da angulação que eu botar. Então vou botar aqui assim. E aí o que eu posso fazer? Vim aqui nesse ponto e mudar onde que o gradiente começa a ser aplicado. E aí ele muda a suavidade também. Aqui eu tenho o ângulo, então posso aqui botar ângulo 0. A escala que eu tenho, eu posso aumentar ou diminuir a escala do meu degradê. Eu posso pedir para ele inverter, ou seja, aqui está de preto para branco. Se eu inverto, ele vai vir de branco para preto. Aí eu tenho aqui o tipo sólido ou de ruído, que aí o ruído ele vai fazer isso aqui. Eu posso vir trazer modelo ao invés de ser RGB, ser HSB ou LAB, enfim, deixar aqui RGB. E aí eu mudo os canais, a influência dos canais aqui no meu degradê, enfim. Aí eu tenho aqui os métodos: Perceptual, linear, que aí ele vai começar de um ponto e vai sair a partir dele. Clássico, que é basicamente o clássico, que é parecido com o Perceptual, mas é mais suave. Aí tem o suave e stripes, que aí vai ser em faixas. Então, por exemplo, que está indo de preto para branco, ele vai preto, branco. É isso. Se tivesse cor aqui, vamos botar, por exemplo, vermelho para esse roxo aqui. Aí ele criou aqui uma faixa, eu tenho aqui o vermelho, e aí ele vem o preto, aí o roxo e aí o branco. E eu posso aqui, por exemplo, mexer na localização de cada ponto. Então aqui eu quero seja em 33%, aqui em 66% e aqui em 100%. Então eu tenho aqui dividido em 3 partes, em 4 partes no caso, meu degradê aqui. E aí, por exemplo, eu venho aqui para Perceptual, ele vai fazer esse degradê aqui. Posso vir para linear, ele vai deixar mais linear. Clássico, ele vai deixar um pouco mais suave, ou stripes, que era aquilo que a gente tinha, né? Então deixar aqui em Perceptual mesmo. Aí aqui a gente tem os controles de opacidade. Se eu quiser, eu posso acrescentar um ponto aqui. E aí, por exemplo, ele está com opacidade 0. Eu posso aumentar para opacidade 78. Então ele vai vir aqui da opacidade 100, andar até a opacidade 78 e voltar para a opacidade 100 aqui. E aí eu tenho a localização aqui do meu ponto de opacidade, posso deixar aqui em 50%, ou posso tirar esse ponto aqui e aí deixar ele normal. Mas vamos tirar aqui então, deixar do vermelho para o branco. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar aqui onde começa e onde termina o meu degradê. Eu posso vir aqui para fora do meu canvas, fora da minha tela, para deixar esse degradê. Posso mexer no ângulo aqui, a altura que vai ter o degradê. Se eu quiser fazer um degradê aqui de baixo para cima, nessa diagonal,
eu posso mudar o estilo do degradê. Eu posso simplesmente vir aqui e clicar no radial, e ele vai fazer um degradê radial, como a gente está vendo aqui em cima. Ou vir aqui fazer um degradê angular. E aí a gente pode ver aqui, eu trazendo o meu ponto central aqui, que ele está fazendo esse degradê angular aqui, e eu simplesmente clico e ele faz isso para mim. Ele faz esse degradê aqui para mim, conforme eu peço. Então aqui no refletido, a gente vê que eu tenho o ponto central aqui que é vermelho e nos extremos eu tô aqui com ele branco. Em diamante, a gente está vendo aqui que ele faz esse formato aqui, essa cruz, digamos assim. Linear, ele deixa linear. Radial, ele deixa radial. E assim por diante, né? E é basicamente isso, né? É uma funcionalidade que não se tinha e que agora a gente tem, felizmente. Como eu disse, antigamente você simplesmente chegava, vinha aqui gradiente clássico, arrastava de um ponto para o outro, você não via como estava, então se você deixasse um pouco para cima sem perceber, você não conseguia mexer nisso, e aí você soltava e ele fazia aqui o gradiente para você. Se eu clicar aqui para mudar o gradiente, ele não vai mudar, ele vai deixar do jeito que está. Então, essa ferramenta, por mais que seja uma ferramenta muito básica, digamos assim, é uma ferramenta muito útil. É uma ferramenta que a gente não tinha como usar anteriormente, mas que agora com essa inserção a gente consegue editar gradientes de forma fácil e rápida. Não vou me prolongar muito mais, até porque não tem muito mais o que falar. Você pode usar gradiente de várias formas. Futuramente eu posso fazer um vídeo ou outro mostrando formas de você usar gradiente quando estiver editando uma foto, usando modos de mesclagem diferentes tipos de gradiente, para você ter resultados mais interessantes nas suas fotos. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder meu vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal, se tem alguma funcionalidade aqui no Photoshop, seja nova ou seja antiga, que eu ainda não trouxe aqui, comenta aí que eu posso vir fazer um tutorial. Tem também uma playlist com todos os tutoriais que eu já fiz aqui no canal, então dá uma olhada lá, porque tem bastante coisa interessante. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.